Olá, você está no canal Amador, vamos aqui falar de mais uma leitura e se trata do livro da Djamila Ribeiro, O Pequeno Manual Antirracista, que saiu aqui em 2019 pela Companhia das Letras. E como o próprio nome diz, a gente vai ter aqui um texto bem instrucional, a respeito de racismo, a respeito não só disso, de uma prática antirracista, O que ela quer dizer com isso é que você não basta falar que você é contra o racismo. Isso tem que ser feito. É óbvio que você tem que ser contra. E essas práticas, e como você tem essas práticas? E essas práticas precisam ser colocadas no dia a dia, no contemporâneo, no nosso cotidiano. Então você tem que ser antirracista nesse sentido. É um livro que eu diria que o público-alvo é bem amplo. É um público-alvo amplo, mas eu diria que é para as pessoas que não quer, ou não tem, ou ainda não se debruçou sobre as pesquisas a respeito do tema. É um livro feito para essas pessoas. É um livro curto, com 10 questões ali para se levantar, para refletir diariamente, e que vai trazer, digamos que é um ponto de partida. Esse livro não é o fim do seu conceito como um todo, até porque é bem amplo, é a ponta do iceberg. Depois você vai ali discorrer sobre esse assunto à medida que você for entrando em contato com o que ela quer dizer aqui dentro. E também a linguagem dele não é uma linguagem que eu diria, você está lendo uma tese de mestrado, é uma linguagem mais intrucada. É uma linguagem como se ela estivesse conversando com você. Aqui, tete a tete, conversando, falando sobre essas questões. Então, eu diria que esse livro é voltado para isso, para atingir um público maior, para abordar temas que furem um pouco a questão da bolha, que atinja esse público maior e que leve esse conhecimento e principalmente fomentar ali a reflexão. Como são 10, eu anotei aqui no meu caderno os 10 temas que ela aborda. Eu vou passar por cima ali de algumas questões que ela vai abordar dentro desses 10 capítulos. Logo primeiro a gente coloca aqui, informe-se sobre o racismo. Ela fala nesse sentido de que o negro é olhado como se ele devesse saber tudo sobre racismo. Fosse o professor do racismo, professor que falasse sobre racismo, na verdade. E o branco nessa história é o que se ausenta deliberadamente dessas questões. De como o negro tem que saber de tudo que envolve essas questões de racismo, leis, histórias, tudo isso, e que o branco não necessariamente teria o dever de saber sobre isso, E que isso você coloca como uma pauta exclusiva para esses negros, mas na verdade não é, Racismo é um envolvimento de todo mundo, Ela fala um pouquinho sobre a questão da democracia racial, desse mito criado ali, principalmente a partir dos escritos de Gilberto Freire, em que há essa questão de achar que o racismo aqui no Brasil, ela até fala depois, que está sempre no outro e nunca em nós mesmos, e que essa mistura, essa miscigenação, de negros, indígenas e brancos se deu de maneira harmoniosa e nunca forçada, E ela fala também sobre a questão de nomear, a questão de nomear as coisas, ou seja, pautar que aquilo sim foi um ato racista, uma atitude racista, uma fala racista, e não tem problema nenhum também falar que aquela pessoa, ela não é morena, ela não é moreninha, ela é negra, e não tem problema nenhum nomear a pessoa de negra, ou se autonomear também como negro, porque esse nome negro já vem cheio de estigma, e esse estigma é o quê? Coisa ruim. Lá para frente também ela vai falar sobre a questão do valor social que a palavra tem. No capítulo 2 ela fala sobre enxerga a negritude.
Esse enxergar a negritude é perceber que há outras perspectivas, principalmente na questão, por exemplo, dos estudos, né? A gente está lá na escola, por exemplo, estudando sobre colonização do Brasil, está lá estudando sobre formação do país, e por muito tempo esse tipo de estudo foi sempre visto pelo papel do viés branco, né? Do homem branco que chegou descobrindo entre aspas, o Brasil, a América, né? Que o negro é sempre visto como a questão somado à escravidão, né? Tanto que mudou-se também a questão de olhar, a questão de não falar escravo como algo estigmatizado, não algo, né, estático, mas sim escravizado, que esse ado no final simboliza o quê? Que isso é algo em processo, não é algo inerente a esse negro. Né? Ele foi posto como esse sentido. E como isso foi colocado dentro dos estudos, né? Eu estudei assim, outras pessoas estudaram assim, desde muito tempo. Então, olhar com outra perspectiva essas questões de estudo, de formação do país. Né? E também sobre a questão do acesso de lugares onde negros não eram comuns de ser vistos. Então, geralmente, quando você pensa em diretor de fábrica, você pensa em gerente, você pensa em empresário, você pensa em banqueiro, por exemplo, você tem uma ideia na cabeça. Você pensa em herói, príncipe, princesa, você tem uma ideia na cabeça de que é essa pessoa, de que cor que ela é, como ela é. Mas quando você pensa em favelado, você pensa em ladrão, você pensa em pobreza, você tem também dentro do seu imaginário tudo já desenhado. Então isso é a questão de se enxergar e olhar a cor principalmente. O Silvio Almeida fala sobre color blindness, que é o não olhar a cor, né? Tem uma questão principalmente voltada para o Dia da Consciência Negra, que há essa tentativa de colorblindness, de não olhar a cor. Toda vez, geralmente você está lá na barrinha de rolagem das redes sociais, aparece, não existe consciência negra. Não deveria existir consciência humana. Ou seja, tirar essa questão do foco do negro, não existe consciência negra, amarela, parda, preta, enfim, tudo isso tem que ser consciência humana. Essa é uma atitude de colorblindness, de você não enxergar do porquê aquilo é consciência negra. E ter o nome consciência negra não quer dizer lugar de privilégio, não quer dizer que as outras pessoas que não são negras não estão também dentro do bojo dessa luta racial. Né? Não estão dentro da questão da meta do que é a consciência negra. Esse é o colorblindness que ela comenta ela e o Silvio Almeida também comentam. Logo em seguida, ela fala sobre 2 pontos que eu acho bem interessante, que é reconhecer os privilégios da branquitude e perceber o racismo internalizado, né? Dizer que racismo não é coisa de branco, né? O racismo é uma coisa que surgiu ali e, é o negro que tem que debater, a gente volta naquele assunto do que o negro tem que saber sobre racismo e o branco, ele não é. Né? Ele não é culpado, ele não tem que se levantar essas pautas por causa dessa universalização da branquitude, em que a racialização parte do negro. O branco não se acha, não se coloca como raça, ele é universal, enquanto raça é sempre outro que não é branco. Né? Isso vai muito de frente ao que o Achille Mbembe fala, né? E também perceber o racismo internalizado é a questão de, por exemplo, não perceber o erro, né, de falas, de alguma atitude, e que quando você é confrontado desse erro, você é colocado, não, mas eu não sou racista. Né? Ou seja, há pesquisas que a Djamila coloca isso, que a população acha que tem, né, racismo no país, mas que ela não é racista. Ou seja, né, o inferno são sempre os outros. Tem tudo isso. Então, perceber que essa estrutura toda favorece essa branquitude, né, enquanto um ser universal, que não é racializado, e o negro é sempre o outro dentro dessa história, o racializado. E dentro da literatura, por exemplo, nosso canal aqui fala de livros, e dentro da literatura a gente percebe muito isso na questão das nomeações dos personagens. Aí a gente pega um pouquinho também da questão que eu falei, da palavra com valor social.
Você falar que uma mulher é bonita e falar que olha que negra bonita, você racializa o negro, né? Não que entende que aquela, antes de ser negro, também é mulher. Aí você percebe a questão da interseccionalidade também. E no livro há muito disso. Personagens que não são negros, personagens caucasianos, não tem essa racialização atrelada às suas características dentro do texto. Personagens indígenas, ou principalmente os personagens negros, há sempre atrelado essa racialização. O moreno fez isso, a mulata fez aquilo. E nem sempre a mulata e esse moreno dentro do texto tem nome, apenas raça. E o branco não. O branco tem nome, tem profissão, mas não tem. Logo em seguida, ela vai abordar sobre a questão das políticas públicas, né, onde ela vai se debruçar um pouquinho ali sobre as questões de cotas, né, as políticas afirmativas, do porquê existe cota e da falsa ideia de meritocracia, porque ninguém parte do mesmo ponto de partida para se atingir o mesmo objetivo, ou seja, as bases, né, para se partir não são as mesmas. Então, a ideia de meritocracia, às vezes, cai por terra em se falando de Brasil, né? E transformar seu ambiente de trabalho. Aí vale a questão, por exemplo, eu trabalho em escola, né? Você perceber dentro de, por exemplo, de um ambiente de formação de seres humanos, né? Por exemplo, perceber quantos negros há ali dentro, né? Você, a questão do negro único dentro do seu trabalho, dentro das suas amizades, e que é só, olha, a gente tem negro no trabalho, tá vendo como a gente é diversificado? Não é só para cumprir uma tabela de diversificação, quando na efetividade daquele propósito, né? Isso vai também logo emendando no capítulo seguinte, que ela fala Leia autores negros, onde ela comenta sobre a questão da produção de conhecimento desses autores, né? Eu vejo muito disso, às vezes, dentro do Booktube, nos Instagrams, que eu acabo sempre pesquisando e dando uma passadinha, que a leitura de autores negros é apenas para catalogar um nicho específico. Olha, eu não sou racista, eu leio Chimamanda Adichie. Imagina, eu racista. Eu li esses dias lá a Djamila Ribeiro, ou seja, só para a questão essencialista de cumprir tabela de que lê um autor negro. Mas que tipo de letramento literário você teve, né, no processo de leitura? E que você pode colocar isso em prática, por exemplo, de rever seus cotidianos. Então, essas questões essencialistas de ler um autor negro dentro desses espaços me deu um tchutchu na cabeça, né? É a questão da produção, principalmente, que felizmente, né, acredito que hoje a gente tem muito mais produções feitas por esses pesquisadores negros e negras acerca de si mesmo, acerca dos seus convívios, acerca da sua sociabilidade, do seu enxergar, do seu estar dentro do mundo, né? A minha produção mesmo de finalização de faculdade foi se debruçar sobre a linguagem, né, da nomeação ali dentro da obra Bronco Crioulo, do Adolfo Caminha. Foi perceber como a linguagem é também uma ferramenta importante de propagação de estigmas, né, de preconceitos dentro do país, dentro das nossas rodas de convívio, né? Então, fomentar essa questão de consumir a produção científica, a pesquisa feita essencialmente por autores negros também, né? E logo depois vem a questão da questionar a cultura ali que você consome. E aí ela faz um adendo à questão da apropriação cultural, né? Teve muitos debates extremamente essencialistas sobre a questão da apropriação cultural voltado para o que pode e não pode vestir. É muito mais que isso. Não é só o pode e não pode vestir, né? Tem muito mais coisas por debaixo disso. Ela fala sobre racismo recreativo. Tem um livro, né? Eu não comprei ainda, do racismo recreativo, onde vai falar sobre a questão do humor como também meio de propagação, né, do racismo dentro de determinados meios, e como a arte também, né, está imbricada dentro dessa história toda. Você vê o lugar do negro dentro de filmes, o lugar do negro dentro de novelas, músicas, enfim. Como a gente viu, por exemplo, a questão do Candyman, né, que foi o último vídeo postado ali, também nesse mês, não o último, né, mas um dos últimos vídeos postados no mês. Como a autora pegou um personagem
né? Ele é artista. Como essa questão dele tratar as questões, por exemplo, da gentrificação ali dentro daqueles bairros suburbanos ali dentro dos Estados Unidos, trazer isso para o debate, como essa branquitude via aquilo, como uma questão exótica, como uma questão de, ó, isso aqui é um problema seu e nunca nosso. Esse nosso, né, a branquitude, ó, o problema de vocês, e como eles se ausentassem disso. Então isso é bem interessante de perceber. E nos dois últimos ela comenta sobre a questão dos afetos e desejos, né? Aí ela vai se debruçar também sobre a objetificação, a hipersexualização dos corpos negros, né? Principalmente da pirâmide, da solidão da mulher negra, enquanto o homem negro também é objetificado, né? Dentro, por exemplo, das relações hétero, das relações homo, e como isso impacta muito na produção desses relacionamentos, enfim, como a pornografia, por exemplo, modificou, né, esse fácil acesso às intimidades nas redes sociais, por exemplo. Isso modificou essa cultura do falo, e principalmente na ideia do negão, né, na ideia da mulata sensual, de uma Rita Baiana, e de como, por exemplo, você vê jogadores de futebol sempre associados a mulheres loiras, e como estar se relacionando com uma mulher loira é sinal de ascensão social, por exemplo, né? Então ela vai se debater um pouquinho sobre, aliás, ela vai debater, não se debater, ela vai debater um pouquinho sobre isso. E no último capítulo a questão, né, do combate à violência racial. Ela vai se debruçar sobre, por exemplo, a guerra às drogas. As guerras às drogas dentro de uma favela, dentro desses meios periféricos, é completamente diferente de umas guerras às drogas em bairros de classe alta. A polícia não tem o mesmo tratamento, por exemplo, dentro desses dois espaços. Então, como essa guerra às drogas é velada, né, serve de maquiagem para esse genocídio dessa população de jovens negros. A produção desse estigma social é feita através dessa guerra, né? A gente sabe também que guerra às drogas não é um combate direto, exige políticas públicas de qualidade na base. Mas a má educação também é projeto político, né? Assim como dizia Darcy Ribeiro, né? Então, fica aí a dica desse livro, que é muito bom. Meu tablet acabou de descarregar. Fica a dica desse livro, que é muito bom, vale muito a pena ler, reler, como eu falei, é um ponto de partida, não é o fim do debate sobre esse tema. Ela vai trazer temas, vai trazer referências em notas de rodapé e notas de fim de livro, em que ela convida para o debate, convida para a pesquisa e principalmente, né, um convite para uma mudança, agir localmente e pensar mundialmente, né, a respeito desse tema. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal, tem vídeo aí toda semana e até a próxima.